Nosso estudo de hoje é a lição 5 do livro Seara dos Médiuns e o título é Curiosidade. A curiosidade, quando respeitável, é princípio da ciência, mas somente princípio. Sem trabalho perseverante, assemelhar-se-ia de certo ao primeiro passo de uma longa excursão interrompida no limiar. E observando-se que o progresso é obra de todos, é preciso que o seareiro da ação palmilhe a senda dos precursores para realizar o serviço que lhe compete. Colombo descobre as terras do Novo Mundo depois de anotar os apontamentos de Perestrelo. Planté articula os acumuladores de eletricidade sob a forma de energia química, mas toma por base a pilha de volta. Marconi, para alcançar o telégrafo sem fios, utiliza as experiências de Branly. Pasteur demonstra definitivamente a origem microbiana das doenças infecciosas, precedido, porém, por Davene e outros. Para tudo isso, no entanto, não se mobilizam em poltronas de sonho nem param à frente de esboços. Lutam e sofrem gastando fósforo e tempo. Por outro lado, é imprescindível reconhecer que a curiosidade ante o deslumbramento é qual semente de árvore destinada a bons frutos, conservada, porém, sob uma campânula de vidro. Imaginemos um índio habituado aos sons da inúbia e do boré, que aspirasse a conhecer melodias mais elevadas. Apresentar-lhe só por isso uma partitura de Beethoven seria o mesmo que propor a filosofia de Spinoza a uma criança de berço. Antecedendo a conquista, é imperioso que a educação lhe administre o solfejo na iniciação musical. Não esperes assim que os espíritos angélicos venham ferir-nos o aprendizado. Quaisquer recursos demasiado transcendentes que nos trouxessem serviriam apenas como fatores de encantamento inútil, à maneira de fogos de artifício tumultuando a emoção dos meninos necessitados da escola. Da pedra ao micróbio, do micróbio ao verme, do verme ao homem, do homem à estrela, o universo é todo um conjunto de soberbos fenômenos desafiando-nos o conhecimento e a interpretação. Também na mediunidade não aguardes concessões de pechincha. Há nos reinos do espírito leis e princípios, novas revelações e novos mundos a conquistar. Isso, entretanto, exige, antes de tudo, paciência e trabalho, responsabilidade e entendimento, atenção e suor. Curiosidade. Me lembrei agora de certa feita, um amigo virar para mim e falar assim: poxa, eu estou começando a me interessar pelo estudo da doutrina espírita e queria muito desenvolver a mediunidade. Como é que eu faço para desenvolver a mediunidade? Aí, a nossa resposta foi: vou procurar responder dentro daquilo que eu fui orientado. Em primeiro lugar, procure uma casa espírita séria para você fazer um estudo sério da doutrina. Um estudo que começa com o livro dos Espíritos, depois vem o livro, né, dos Médiuns, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a sequência da codificação. Mas enquanto isso for acontecendo, você for fazendo esse estudo sério, você quer desenvolver na prática, escolha um trabalho que seja sem esperar retorno, retribuição, e que seja em prol de ajudar algum grupo de pessoas, alguém aqui na Terra. E procure se especializar nele. Aí esse meu amigo, por exemplo, ele é professor de educação física, e eu falei para ele: olha, você como professor de educação física, você tem duas opções: ou você vai para a sua academia só pensando no salário que você vai ganhar no final do mês, procurando ter o maior número de alunos para fazer as personagens que hoje tem por aí, né? Todo mundo está procurando fazer, é a moda do momento. Ou você pode realmente estar preocupado com a saúde de cada um e procurando, até nas suas orações, ajudar, dar um guia seguro para que aquela pessoa possa estar fazendo seu exercício físico. Quando você optar pela segunda opção, você vai começar a ter a ajuda dos espíritos, porque aquela pessoa que é teu aluno, ele tem anjo da guarda, ele tem espíritos familiares que vão estar observando a sua preocupação e vão estar te utilizando como instrumento, através da intuição. Então você vai começar a saber coisas da pessoa que você fala: como é que eu soube disso? Né? Que a pessoa tem um problema qualquer cardíaco e por isso não pode se envolver com esses exercícios.
você naturalmente você vai estar falando para a pessoa e daqui a pouco a pessoa vem falar para você, né? Você fala para a pessoa assim em primeiro lugar, não, evita esse aparelho, vai no outro aparelho. E daqui a pouco a pessoa naturalmente fala para você, não, eu tenho um problema de coração. Eu não sabia disso e te orientei para o aparelho certo. Você começa a ter esse desenvolvimento, mas esse desenvolvimento ele vai acontecer quando? Quando você realmente fizer alguma coisa que esteja beneficiando, esteja sendo para ajudar alguém. Por isso que fala até que fora da caridade na salvação, esse jargão, né? Então o que acontece? A pessoa pode optar em ficar na curiosidade de observar os fenômenos, vai num lugar qualquer em que a pessoa vai ter incorporação para falar, ih, fulano recebeu santo, como se diz muito na cultura popular aqui do Brasil, e vai observar aquele fenômeno, ele existe mesmo, eu não quero brincar com isso não. Como muita gente, né, fala, ou então eu vou para lá para me beneficiar de alguma coisa, eu vou fazer como se os espíritos fossem o meu médico particular, para ele me orientar em determinado assunto de ordem moral, ou então até mesmo de ordem física. Tá, isso vai ser a curiosidade. Agora, para realmente você entrar no caminho da mediunidade, o que o Emmanuel vem falar para a gente aqui hoje? Ele vem pegar exemplos históricos, Colombo, Planté, Marconi, Pasteur, exemplo de homens que marcaram a história e que não ficaram só na curiosidade, eles realmente se aprofundaram. Ele vem falar para a gente, se você ficar o tempo todo só na curiosidade, é a mesma coisa que a pessoa que vai fazer uma excursão longa, só dá o primeiro passo e para, dá o primeiro passo e para, dá o primeiro passo e para. E na introdução do Livro dos Espíritos, você vai encontrar Allan Kardec falando que uma doutrina como essa doutrina dos Espíritos, ela só pode ser realmente entendida se for feita através de um estudo perseverante, dedicado, sério. Ninguém consegue aprender uma ciência de uma hora para outra. Se você quiser aprender matemática e não fizer um estudo sério, você não vai aprender matemática. Para aprender esses conceitos da existência dos espíritos, como eles se comunicam com a gente, e principalmente, daqui a pouco você lê primeiro na teoria, daqui a pouco começa a acontecer com você na prática. Como eu vou agir? Quando começa a acontecer com a gente na prática, aí a gente começa a buscar a teoria de novo. Fala, peraí, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Ah, estava aqui desde o início, eu não dava atenção porque não fazia parte da minha realidade. Agora está fazendo parte da minha realidade. É interessante que os amigos que eu conheço que têm mediunidade mais ostensiva, eles são aqueles amigos que são obrigados até a fazer a leitura do maior número de livros possíveis. Por isso que eu li tudo da Dona Ivone Pereira, por conta da mediunidade da Dona Ivone Pereira do Amaral. Eu li tudo sobre, alguns livros sobre mediunidade também, escrito pelo Carlos Bacelli, Irmão José, muitos livros, né? Mediunidade de vida, mediunidade de sexo, mediunidade de trabalho, mediunidade... Sabe? O pessoal lê todos aqueles livrinhos, por quê? Porque está sendo uma necessidade dele entender o que acontece com ele mesmo. Mas aí o Emmanuel vem trazer essa informação para a gente, vem falar para a gente o seguinte, vem falar que, assim como acontece com os homens que tiveram sucesso, ele faz uma comparação bonita com o índio. Se você quisesse ensinar uma super música para o índio, mas mostrando uma partitura do Beethoven, ele não vai ler nada, não vai entender nada daquilo, vai ser aquela interpretação do Jesus fala no Evangelho, você vai entregar pérola aos porcos, os porcos não sabem o valor de uma pérola. Agora não, quando você começa primeiro a ensinar a ler, depois que ensinar a ler, tem que ser um trabalho perseverante, tem que ser degrau por degrau. Quando isso acontece, aí os espíritos começam a vir até a gente e o mundo vai se descortinando na nossa frente. Então ele termina a lição falando, na mediunidade principalmente, não aguardes concessões de pechincha. Os espíritos não vão estar aqui para querer dar prova para a gente da sua existência, porque eu fico imaginando o seguinte, eu sou músico, eu toco piano, aí alguém me para à força no meio da rua, me prova que você é pianista. De repente pode ser até que eu toque uma determinada música, mas não vou tocar com o mesmo gosto e o mesmo prazer que eu tocaria para pessoas que admiram a música e que gostam de música do mesmo estilo que eu gosto. Né? Ou então simplesmente falar, não, eu não tenho necessidade de provar nada para ninguém. A minha consciência é a consciência de Deus. A gente fica querendo exigir prova dos espíritos, aparece aqui para mim. E outra coisa, Allan Kardec fala isso muitas vezes, né? Tem gente que até se o espírito aparecesse, ele foi doutrinado a acreditar que aquilo ali é demoníaco, ou então a achar que aquilo ali é fruto da imaginação dele. Ele não vai acreditar, não é assim. A gente tem que fazer o esforço nosso, sair da curiosidade, entrar no estudo, mas lembrar principalmente de que mediunidade é estudo constante.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.